O Cartacho, em meados do século XX, tinha uma população jovem. A maioria dos residentes tinham menos de 40 anos. Mas as atividades de lazer para a juventude eram bastante escassas. Existiam nas grandes cidades alguns cinemas, alguns teatros e na província alguns bailaricos que eram aguardados com muita ansiedade. E pouco mais. Na década de 60 do século XX, Portugal vivia um isolamento determinado pela ditadura. E embora a sociedade então vivesse sob um moralismo rígido, uma nova revolução comportamental, influenciada pela cultura anglo-americana, estava em curso. Ouvia-se às escondidas as rádios britânicas, as oficiais e as piratas, como a Radio Caroline, situada numa embarcação no Atlântico. Desta forma, a música pop-rock estrangeira começou a entrar gradualmente no país. Surgem os chamados conjuntos de ié, como os Shakes, o Quarteto 1111 ou os Ecos e os Charruas, que atuavam sobretudo em festas universitárias e nos bailes de formatura em liceus. No Cartacho, a sociedade na década de 60 encontrava-se sobretudo nos bailes do Ateneu Artístico Cartaxense e na Sociedade Filarmónica Cartaxense. Esta chama pode dizer. A ideia que eu tenho e a memória que eu tenho do Cartacho, enfim, é uma terra que de facto é eminentemente rural, é uma terra que vive socialmente do ponto de vista da convivência social, vive agregada a dois polos, ao Ateneu e à Filarmónica. É aqui nestes dois polos que desenvolve toda, enfim, aquela atividade que podemos considerar, na altura, a atividade cultural que existia. E, portanto, era nestes polos, as pessoas não tinham o hábito como têm hoje e os meios que têm hoje para se fixarem nas suas residências, e, portanto, as pessoas conviviam nestes polos. Era lá que havia televisão, era lá que havia grupos de teatro, grupos de animação, era lá que se faziam os bailes e, portanto, eventos que levavam as pessoas a encontrarem-se. Os bailes do Ateneu, que eu comecei a fazer os bailes do Ateneu, os bailes de fim de férias, os bailes das chitas, os bailes académicos e com um amigo ou dois. Essa praia onde nos amamos. Íamos a todos os associados do Ateneu para pedir dinheiro para pagar ao conjunto e o resto era tudo com o Ateneu. Era de borla o nosso trabalho, mas eu gostava muito de música e de bailes e dava-me um grande prazer fazer isso. O nascimento da música, entre aspas, da música anglo-americana, da Radio Caroline, era aquele célebre barco que navegava em águas internacionais, mas que transmitia a música anglo-americana que a BBC em Inglaterra não, toda a gente em Portugal andava a tentar, do lado político era a Rádio Portugal Livre, do lado da música era a Rádio Caroline para ouvir as novidades. Ou seja, isto abria-se a janela por uma coisa que para nós, e quando digo para nós, claro que falo de mim, muita gente como eu, que eram todas as novidades. Portanto, a sensação que me dava é que nos faltava muito daquilo que vinha de fora. Era o resultado deste fechar cada vez maior que acontece em Portugal, eu diria após a Segunda Guerra Mundial, em não nos deixar sair muito desta
deste jardim à beira-mar plantado, deste cantinho aqui. Orgulhosamente estava Sós. aqui, o Orgulhosamente Sós, precisamente. Isso é uma das marcas. Não havia mais nada, eram os bailes. O Ateneu fazia o baile no 1º de dezembro, que era a altura do aniversário, e fazíamos o baile das chitas também, fizemos o baile das chitas. Sendo certo que esses encontros, essa vivência social estava sempre condicionada, muito condicionada àquilo que eram os padrões do regime na altura. Portanto, não se falava de política, não se podia discutir determinado tipo de assuntos. Às vezes discutiam-se, mas sim, enfim, quase naquele aspecto da clandestinidade, se À quisermos. boca pequena, não é? como se dizia. Exatamente. Ruas nascem em 1965, na Escola Agrícola em Santarém. Na altura era todos os colégios ou todas as instituições de educação tinham o seu conjunto, não era uma banda, era um conjunto. E havia imensos por Portugal inteiro, portanto era normal haver muitos conjuntos de malta nova que queria tocar e, por exemplo, os charrúas iam tocar a um baile, na altura não havia concertos, era bailes. E havia 2 ou 3 do grupo não sei quê que também lá estavam e que depois pediam para os instrumentos e também tocavam um bocadinho para apresentar as suas faculdades musicais. E depois comecei a fazer também concertos, na altura era espetáculos, agora chama-se concertos, e trouxe cá ao Cartacho um grupo que era o máximo em Portugal, que era muito badalado, que era o Conjunto Académico João Paulo, na década de 60. Na década de 60. Ver em mim mais qualquer mágoa e em meus olhos. Com lotações votadas em Lisboa, no Teatro Monumental, trouxe ao Cartacho e trouxe ao Roça do Macedo. Mas eu não ganhava nada, era só por prazer. Eu era amigo do agente. Nós conseguíamos muitas vezes discos que saíam recentemente e íamos tocar logo no fim de semana a seguir, porque passávamos a semana a ensaiar discos que eram trazidos pelos comissários da TAP. Eles diziam, saiu agora o disco do What is Reading, não sei o que mais, e para a semana trago-te. Depois traziam, tirávamos as letras do ouvido no nosso inglês meio macarrónico, aquilo era preciso que soasse bem, parecido, e era assim que os grupos tocavam as músicas mais modernas, mais recentes, precisamente porque havia uma série de amigos que traziam os discos debaixo do braço dentro do avião e que depois eram passados aqui. Quando chegámos ao Cartacho em 76, a primeira coisa que 2 fulanos recém-casados, ela com 22 anos, ou 20 anos, ou 21, e eu com 22, ou 23, ou 24, o que é que a gente procurou? À noite. Não havia nada. Chegámos ao Cartacho, não havia nada, e depois alguém nos disse, o Carvalho dos Santos, através da discoteca, portanto foi à discoteca, há ali uma eira. A horta era a eira. E uma eira, para mim, era uma coisa, eu tinha estado cá já em Portugal, era uma coisa onde se debulhava o trigo e onde se debulhava os cereais, não é? E fez-me confusão, a eira. Mas pronto, acabámos por ir à eira. A eira foi um sucesso, porque trazíamos aqui conjuntos. O início da eira foi até com charruas e com o conjunto Leontino, trazíamos fadistas, trazíamos artistas franceses e a coisa resultava. Também era tudo para os Sports Boa e Cartaz, não ganhava nada, era um grupo de amigos, éramos 3 ou 4 amigos que dinamizávamos. Eu encontrei nos jardins da futura Horta da Fonte um espaço espetacular para fazer isso, porque era só no espaço do jardim, não é?
Mas sabíamos refeições, era com jantares, que era o menino João Mendonça, chamávamos o menino João, que tinha o Pelé, e ele é que fazia os jantares. Então, aquilo era sempre um espetáculo, ele era um grande cozinheiro. Então, as pessoas vinham para o jantar, depois ficavam para a noite, para o conjunto, para os espetáculos. Por gente aqui do cartaz, não é? Em que o Luís Filipe era um dos impulsionadores. E nós tínhamos, eu lembro perfeitamente desse verão, em que aquilo correu muito bem. As pessoas não tinham onde ir e iam à Eira. E, entretanto, está-se o 25 de Abril. Está-se o 25 de Abril e tudo mudou. Foi quando eu pensei em fazer a Horta da Fonte. Entretanto, vim com o meu futuro cunhado, foi o Tony, fizemos a Horta da Fonte, mas numa quase familiar, era quase como para receber os amigos, mas tornou-se uma casa de grande sucesso em quase todo o país. E depois a ideia surgiu, vamos arranjar isso, vamos fazer uma coisa Portanto, aquilo que vocês fizeram foi remodelar aquele espaço. Exatamente. A sociedade em si, naquela altura, esta era a minha percepção, acho que era uma sociedade que, relativamente a outras localidades próximas, e estamos a falar, por exemplo, do Rio Maior, estamos a falar, por exemplo, da Azambuja, estamos a falar, por exemplo, de Almeirim, de Coruche, em localidades aqui mais ou menos próximas. Os nossos vizinhos. Não é? Eu sinto que naquela altura o cartaz se destacava. O cartaz, na altura, tinha um desenvolvimento enquadrado dentro das circunstâncias, do tempo e lugar, tinha um desenvolvimento considerável e notável.